De Deus, boa noite, a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Passando aqui para deixar uma breve reflexão para todos que se encontram no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 1 a seguir. Tem por título Os Primeiros Discípulos. A palavra do Senhor nos diz que, estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertaram para ouvir dele a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios deixados por pescadores que lavavam as suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou a multidão. Quando terminou de falar, disse a Simão: agora vá para onde é mais fundo e lance as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas, por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez, as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Em outras traduções nos diz assim: Senhor, passamos a noite toda e não pegamos nada, mas segundo a sua palavra, assim eu farei. O que eu aprendo com essa palavra, meus irmãos? A palavra do Senhor nos fala claramente que Jesus ele estava ali ensinando. E onde Jesus passa, por onde Jesus passa, grandes coisas acontecem. E não é nenhuma novidade para a gente saber que por onde Jesus passava, multidões o seguiam, multidões o apertavam. E a palavra do Senhor nos diz que ele chegou naquela beira do lago de Genezaré e havia grandes multidões que estavam em volta dele. E Jesus sabiamente, porque ele não estava ali por acaso, porque acasos não existe na obra de Deus, acaso não existe com Deus. Deus faz tudo planejado. Jesus estava ali e viu que tinha 2 barcos vazios. E ele pede para um dos donos daquele barco que se afastasse um pouco da beira do lago. E dali, quando aquele homem se afastou, ele começou a ensinar a palavra de Deus. E a multidão estava ali aprendendo. E o que eu aprendo com essa palavra? Quantas vezes Jesus ele nos manda afastar de multidões? Eu não estou entendendo, irmã Nayara, porque Jesus estava ali, mas ele estava ensinando a multidão. Mas quantas vezes o Senhor nos manda nos afastar de certas situações, de certos tipos de pessoas, de certas pessoas que não vão te levar para lugar nenhum, e te pede para que você venha ter mais intimidade com Ele. Ele te pede que você venha aprender mais dele. Porque, irmãos, veja bem, Jesus chamou Simão para afastar. Mas em nenhum momento a palavra do Senhor nos diz que Simão afastou o barco e voltou para junto da multidão. Tá entendendo? Simão afastou o barco e ficou com o Senhor ali. Então, o Senhor ele não queria, de modo algum, que Pedro, o chamado também Simão Pedro, voltasse a ficar no meio da multidão. E assim que o Senhor faz comigo e com você. Quantas vezes o Senhor nos chama para ter uma intimidade com Ele, nos pede para que nós nos afastemos de certos tipos de pessoas, de certas situações, de certos lugares, de certos ambientes, e nos pede para ter intimidade com Ele. O Senhor está o tempo todo nos chamando a ter intimidade, a aprender da palavra dEle. E o que eu acho mais interessante na palavra do Senhor é que Ele, logo depois que Ele faz todo o ensinamento da palavra de Deus, Ele pede para que Pedro volte para o lago e lance as redes dele nos lugares mais fundos daquele lago.
E Pedro, ele não estava ali só por acaso para ouvir a palavra de Deus. Porque muitas pessoas estavam ali só para ouvir, só para saber o que iria acontecer por onde Jesus passava. E Pedro, ele obedeceu a voz do Senhor. O que eu acho interessante é que ele fala bem assim para Deus, olha, para o Senhor Jesus, eu passei a noite toda pescando, mas segundo a tua palavra, eu vou lançar as redes. O mais interessante, que a palavra do Senhor não nos diz sobre o que Jesus estava pregando. Mas o que eu aprendo com essa palavra é que foi uma palavra tão impactante a ponto de fazer Pedro falar isso e aprendeu a palavra de Deus. O que é que eu entendo por isso? Olha, Senhor Jesus, eu sou pescador. Eu passei a noite toda pescando, eu estou cansado. Eu não peguei nada. Mas eu vou tomar posse, eu tomei posse da tua palavra nessa noite. E segundo a tua palavra, eu vou lançar essas redes. E depois que eu lançar essas redes, o meu milagre vai acontecer. Eu vou pescar peixe sim. E a palavra do Senhor nos diz que as redes vieram tão cheias a ponto de se romper. Quase se rompiam de tanto peixes que estavam. E eles pediram socorro aos barcos que estavam próximos. Veja bem. Quando o Senhor nos chama, Ele nos chama com um propósito. Ele nos chama com uma missão. O Senhor, Ele não chama ninguém por acaso. Ele não coloca situações na sua vida por acaso. O Senhor não está por acaso na tua vida. O Senhor não está por acaso te procurando. O Senhor não está por acaso te chamando. O Senhor não está ensinando a palavra dele por acaso. Porque acaso não existe na vontade de Deus. Na ótica do Senhor Jesus não existe. Porque tudo que Deus faz é planejado. É plano do Senhor. Propósito do Senhor. E o Senhor Jesus, ele não estava ali por acaso. Ele estava ali por um propósito. Porque ele tinha que viver aquele propósito. E o que eu quero perguntar para você nessa noite é: será que eu e você temos aprendido do Senhor? Será que eu e você temos deixado as multidões que só querem ouvir ao Senhor? Porque aquela multidão, ela só estava ali para ouvir, mas não para fazer a vontade de Deus. Por que eu vou te dizer isso? Porque o Senhor Jesus, ele dá uma ordem claramente: vá e lance as redes. Se fosse uma pessoa sábia, não, aquele homem vai lançar as redes, eu quero entrar dentro do barco com ele, porque eu quero saber o que está acontecendo ali, o que vai acontecer ali. Pelo contrário, as pessoas só estavam em busca de sinais e maravilhas. As pessoas só buscavam estar no meio da multidão, mas não procuravam fazer a vontade do Senhor, que é o que nós encontramos muito por aí. De Gênesis a Apocalipse, nós vamos encontrar isso daí, irmãos. E o que eu aprendo com essa palavra é uma palavra muito forte. E o Senhor está o tempo todo nos ensinando, nos ajudando, nos alertando. Afaste da multidão. Ouça a minha palavra. Aprenda de mim e faça a minha vontade. Porque só então eu farei de vocês pescadores de homens. É forte a palavra dessa noite. É forte a palavra da revelação de Deus para as nossas vidas. Às vezes nós queremos que o milagre aconteça assim, no estalar de dedos. E esquecemos que milagre são provocações que nós fazemos nos céus. Milagres são provocações. Irmã Nayara, eu não estou entendendo. Você vai entender. Milagre é aquilo que você provoca a mão de Deus agir sobre a tua vida. Você quer um milagre na tua vida? Provoque o Senhor a ponto dele realizar o milagre na tua vida. Ah, mas está tão difícil. Ei, Pedro era pescador. A palavra nos diz que Pedro não era amador, não. Pedro gostava de pescaria, não. A palavra do Senhor nos diz que Pedro era pescador.
E ele havia passado a noite toda pescando. E quem sou eu e você para dar certas desculpas ao Senhor e dizer: Senhor, eu não posso por conta disso e disso e disso. Jesus, me ensina a fazer isso, isso e isso. Não. É como eu disse anteriormente. Se afaste da multidão. Ouça a voz de Deus. Ouça a palavra de Deus. Aprenda a palavra de Deus e faça a vontade de Deus. Que o Senhor irá fazer muito mais na tua vida. Se é um milagre que você quer, provoque ao Senhor. Siga esses passos. E o Senhor irá fazer na tua vida muito mais do que Ele fez na vida de Pedro, na vida de André, na vida daqueles pescadores. Porque quando eles chegam à beira do lago, aqueles peixes já não tinham mais a mesma significância para eles. Da mesma forma, por que eu te digo isso? Eles saíram à noite para pescar, não pescaram. Mas quando eles voltam, eles já voltam com sede. Sede de quê? Sede de entender, de aprender, de fazer a vontade de Deus. Daquele homem que falou para ele: vai e lança. E ele se apoderou da palavra: eu vou lançar a rede segundo a tua palavra. É isso que o meu Deus quer que nós fazemos. Lançar a rede não é segundo a minha palavra nem a minha vontade. É segundo a vontade do Senhor, segundo a palavra do Senhor. E o milagre, quem faz, não sou eu, nem é você. Nós provocamos milagres, mas o milagre, quem realiza, é o dono do milagre, que é o Senhor Jesus. Que Deus venha acrescentar na tua vida aquilo que eu não acrescentei nessa noite. Que o Senhor venha fazer muito mais na tua vida aquilo que eu não fiz. Que o Senhor venha tirar as travas, te dar discernimento, sabedoria, abrir a sua visão espiritual. E que o Senhor venha acrescentar, que o Senhor venha fazer muito mais na tua vida. E que você venha ser canal de bênção, não só na sua vida, mas que venha ser canal de bênção na sua família, no meio da tua parentela e para as outras pessoas. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe, leve essa palavra para mais uma pessoa que realmente esteja precisando aprender a provocar milagres ao Senhor, provocar ao dono dos milagres a realizar milagres na sua vida. Amém? Que o Senhor venha nos abençoar ricamente nessa noite. Deus abençoe vocês.